E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meiose. Etapas da divisão. Primeira etapa, chamada divisão 1, ou reducional, ou primeira divisão. Meiose 2, segunda divisão, ou equacional. Etapas da divisão reducional, ou meiose 1. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Da meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A meiose 1, também chamada de meiose reducional ou primeira divisão, é dividida em 5 fases: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e a fase mais longa de toda a meiose, de toda a divisão celular meiose, é chamada de prófase 1, tá? É a fase mais longa e é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Nessa fase conhecida como diplóteno, acontece um fenômeno chamado crossing over ou permutação gênica. Ocorre a troca de partes ou de fragmentos entre os cromossomos homólogos. E é isso que gera a principal característica da reprodução sexuada, que é a variabilidade genética. Então a gente pode dizer, em outras palavras, que a reprodução sexuada ela está ligada diretamente à meiose, ou meiose está ligada diretamente à reprodução sexuada. Dizemos também que a meiose é a divisão celular que é responsável pelo fenômeno chamado gametogênese, produção de células reprodutoras. Clique aqui no canal que você já tem 2 vídeos dessa série gametogênese, gametogênese 1 e gametogênese 2. Na divisão celular, no ciclo chamado meiótico, a prófase 1 ela é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Nessa fase aqui chamada de leptóteno, você tem a separação dos centríolos. Na chamada zigóteno, você tem o emparelhamento dos cromossomos homólogos. No paquíteno, os cromossomos homólogos já pareados, duplicados, totalmente espiralizados, vão tocar um no outro, formando o que a gente chama de tétrades ou bivalentes. O que é tétrade ou bivalente? Bivalente, 2. 2 o quê? 2 cromossomos homólogos duplicados. Tétrades, cada um vai ter 2 cromátides, ou 2 braços. Se você tem 2 cromossomos homólogos duplicados, você tem 4 braços, 4 cromátides. Então você chama isso de tétrades ou bivalentes, 4 cromátides irmãs. Diplóteno, é nessa fase que os cromossomos homólogos duplicados, pareados, vão começar a se tocar, e ao se aproximar e se tocar, vão formar uma cicatrização chamada quiasma. Ela vai se deslocar entre os cromossomos homólogos e permitir a troca de partes cromossômicas, fenômeno chamado permutação, crossing over ou permutação gênica. É nesse momento que acontece o que nós chamamos de variabilidade genética. E por fim, esses cromossomos já com partes trocadas, eles vão chegando para o centro da célula. As fibras do fuso e do áster são sintetizadas e vão conduzir esse processo que vai culminar no que nós chamamos de metáfase 1. Fim da prófase 1. Não é? O que acontece aqui em maior detalhamento? Olha aí, ó, o paquíteno, ele vai aproximar os cromossomos homólogos de tal maneira que eles vão formar toques, contatos entre si, formar uma cicatrização entre eles, chamada de quiasmas. Essas cicatrizações elas vão se locomover, elas vão se mudar o seu posicionamento, vão mudar de lugar, elas vão se movimentar e permitir o que nós chamamos de cromossomos modificados, ou as permutações. Na metáfase 1, você observa aqui que nós temos já os cromossomos no seu grau máximo de espiralização, localizados no centro da célula, o que nós chamamos de placa equatorial celular, e aí as fibras do fuso elas vão começar nos cromossomos homólogos a deixarem de ser sintetizadas, e esses cromossomos homólogos, agora com partes trocadas, permutados, vão começar a migrar para os lados opostos da célula por inteiro, sem divisão do centrômero. Nós chamamos isso de anáfase 1.
eles vão ser transportados para os polos opostos da célula sem quebrar o centrômero por inteiro, o que a gente chama de segregação independente dos cromossomos homólogos, que é inclusive o que Gregor Mendel fala na sua segunda lei, a chamada segunda lei de Mendel. E olha que ele fala sobre isso sem ter nem ideia do que seria divisão celular. Olha aí como é que as coisas acontecem na biologia. Ok? No final da primeira divisão, meiose 1 ou meiose reducional, nós temos a telófase 1, onde acontece, já que eu estou representando aqui uma célula animal, o que a gente chama de citocinese centrípeta, que é aquela que acontece a separação dos citoplasmas em forma definitiva, que estão em processo final de divisão, só que de fora para dentro. Então, citocinese centrípeta. Você tem duas células filhas, agora com a metade do número de cromossomos da célula mãe, você começa a ver a desespiralização dos cromossomos, a reorganização da estrutura da carioteca e do nucleolo, e aí, no processo final, você tem duas células filhas com metade de cromossomos, ou do número de cromossomos da célula mãe, finalizando a primeira divisão. Vamos lá. Divisão 2, segunda divisão, ou equacional, prófase 2. Lembre, na segunda divisão meiótica, ela é muito parecida, ela é equivalente à mitose. Tudo o que acontece na mitose, de modo semelhante, acontece na meiose. Qual é a principal e grande diferença aqui? A meiose reducional ou meiose 2 em relação à mitose, ela é muito semelhante, mas lembre que aqui ocorreu troca de partes cromossômicas entre os cromossomos homólogos. Houve permutação. Essa permutação ela vai continuar existindo durante a meiose 2, coisa que não acontece na mitose. E outra, a mitose é um processo único, de apenas uma vez acontece. Enquanto que a meiose 2 ela acontece duas vezes. Na primeira vez reduz o número de cromossomos à metade, na segunda vez o número de cromossomos ele é mantido constante nas espécies. Então na prófase 2, que é muito parecido com a mitose, você vê espiralização dos cromossomos, produção das fibras do fuso e do haste pelo centríolo, não é? Início do desaparecimento ou desintegração da carioteca e do nucleolo e o início da condensação e da espiralização dos cromossomos. E agora os cromossomos, lembre, com partes trocadas por causa da primeira divisão, vão se localizando na área central da célula, o que a gente chama de placa equatorial ou equador celular. E aí as fibras do fuso e do haste vão começar a encurtar, deixarem de ser produzidas e, por tração, transportar os cromossomos que foram agora, que foram recombinados, na verdade, na primeira divisão, para os polos opostos da célula. Só que, igual à mitose, o centrômero ele é quebrado e aí você tem a formação de cromossomos filhos, do mesmo jeito que na mitose. Mas lembre, eles estão com partes cromossômicas permutadas, fenômeno ocorrido lá na primeira divisão. Vão para os polos opostos da célula e as cromátides vão formar o que nós chamamos de cromossomos filhos, porque as estruturas do centríolo, durante a divisão celular aqui, que promove o encurtamento das fibras do fuso, elas vão quebrar o centrômero. E aí, quebrando o centrômero, nós temos cromossomos filhos sendo formados. No final da divisão, na telófase 2, nós temos a divisão equacional finalizada, onde você tem agora 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe e com o principal elemento que caracteriza o processo, que é a variabilidade genética. Finalidades da meiose reducional: formação dos gametas em animais e formação de esporos nos vegetais. Aqui você tem as principais diferenças entre a mitose e a meiose, tá? E aqui
as principais alterações cromossômicas e as suas finalidades na meiose. Se você prestar atenção, a espécie humana ela tem totais 46 cromossomos paternos, 46 cromossomos maternos. Durante a meiose, como eu disse, essa redução acontece na meiose 1 e se mantém na meiose 2. Esse número de cromossomos é reduzido pela metade, então nós recebemos 23 desses pares que estão contidos no espermatozoide, ou seja, da família paterna, e a outra metade, que são os 23, da célula do gameta feminino chamado ovócito 2, ovócito maduro. Quando acontece a fecundação, o resultado disso, que somos nós, vamos apresentar novamente os 46 cromossomos, tá? Revisando, porque alterações cromossômicas foi o tema de uma série, não só de um vídeo. Então nós temos 5 vídeos na série falando a respeito disso. Mas é bom revisar. Observe, a euploidia, ela altera o teor do genoma. Não ocorre, por exemplo, na espécie humana. 2N, indivíduos que têm 2 vezes o número de cromossomos, são chamados de diploides. 2 menos N, que são chamados de indivíduos haploide, ou N, como acontece, por exemplo, no zangão. O zangão ele pertence a uma categoria de animal chamado insetos, que tem a capacidade de gerar descendentes sem necessidade de fecundação. O nome desse fenômeno é chamado partenogênese. Só que a partenogênese tem uma particularidade. Os indivíduos formados são todos do mesmo sexo, ou seja, todos são machos. E tem N cromossomos porque não houve fecundação. 2 mais N são chamados de indivíduos triploides, como acontece na banana, a chamada musa paradisíaca. A espécie banana, ou musa paradisíaca, ela consegue formar novos indivíduos sem a necessidade de fecundação. Então, o nome da formação dessa estrutura na banana, que é um fruto sem a necessidade de fecundação, se chama fruto partenocárpico. Um fruto que é formado sem fecundação e, portanto, ele é formado sem sementes. Ok? A aneuplodia ela altera o número de cromossomos do cariótipo. Se for 2N mais 1, trissomia. 2N mais 2, tetrassomia. 2N menos 1, monossomia. 2N menos 2, nulissomia. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Ok? Aqui mais uma vez revisando a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Se você sair contando de 1 até o cromossomo 20, nós temos pares de cromossomos, mas no 21 nós temos um cromossomo 21 a mais, por isso que ela é chamada de trissomia do cromossomo 21. Cariótipos possíveis: homem 45 cromossomos autossômicos mais XY e mulher 45 cromossomos autossômicos mais XX. Lembrando, a espécie humana tem total 46 cromossomos. Então, ó, 45 mais 2 dá 47. É a síndrome de Down. 47XY, 47XX. O que causa? Já falei em vídeos anteriores, um erro na distribuição dos cromossomos na formação dos gametas. Tanto faz se é espermatozoide ou óvulo, ou pela não disjunção ou pela perda anafásica, tá? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. O que provoca ainda mais a síndrome de Down? Idade avançada, principalmente nas mulheres, acima dos 50 anos, chega a ser 25% de chance de uma criança nascer com síndrome de Down, ou seja, 1/4, é um índice muito alto. Exposições a altas taxas de radiação e uso de drogas alucinógenas, como por exemplo LSD, heroína, êxtase, etc. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, dê aquele like, compartilhe. Canal Kleber Victor Interdisciplinar, rumo aos 1000 inscritos. Vídeo novo todos os dias para vocês aqui com conteúdos interdisciplinares relacionados à biologia e à educação física.
Até a próxima.